Então, está começando mais um Singularidade, episódio número 2, né? E eu sou o Guilherme Barros e hoje a gente vai falar um pouco de The Walking Dead e o homem... No estado de natureza, o homem natural. Isso, olha aí. No estado natural. Está aqui comigo Thiago Rafael. Oi, tudo bem? Sou eu. Hércules Martelli. Olá, mais uma vez aqui com os amigos. Isso. E Renan Builds. Olá, pela primeira vez aqui. Estreando aí. Tudo estreando aqui, né? Quase assim. Começo de tudo, mas vamos lá. Antes eu só queria dar um recadinho aqui pro pessoal que quiser seguir o podcast aí, entrar na página facebook.com/singularidadepodcast. Lá você pode deixar seu feedback, né? Pode falar o que você tá achando, se tá uma porcaria, se tá legal pra caramba. Tá legal, hein? Tá legal. Seu incentivo lá, né, pra gente. E também pode entrar em contato com a gente por e-mail, que é o singularidadepodcast@gmail.com. Legal? Vamos pra pauta, então? Bora lá. Então, pra começar, acho que é bom você explicar, Thiagão, pra galera e pra gente aqui também, que não manja muito, o que é o estado de natureza? O estado de natureza para Thomas Hobbes é a guerra de todos contra todos. Ele fala de um estado que não existe o estado mesmo, como sociedade. E o homem tem como maior inimigo o próprio homem. A gente pode imaginar em um lugar, por exemplo, independente de tempo, que você precisa sobreviver, há outros como você que também precisam das mesmas coisas para sobreviver, água, comida, teto, não importa. E essas pessoas vão fazer o possível para a sobrevivência. E ele também diz que nesse estado o homem é equivalente ao outro. Então não importa se o homem é maior ou mais forte que o outro pode ter inteligência. Desculpa, eu tô sendo só pra ferrar com o Guilherme pra evitar. Mas ele pode usar de armas que ele pode construir usando a esperteza dele. Então o homem no estado da natureza ele é equivalente. E nesse estado você tem duas escolhas, né? Você tem um objetivo, sobreviver, e tem duas escolhas: ou lutar ou se acovardar. Se você vive num local que você tem que você precisa, água, comida, e eu, necessitando disso também para sobreviver, chega nesse local que você também está, ou você luta para se defender esse local de mim, ou você deixa esse local, abre mão da sua chance de sobrevivência por medo de ser morto. Ele vai chamar isso de morte violenta, que isso é o maior medo do homem no estado da natureza, segundo Hobbes. E ele vai dizer também depois que é disso que começa a partir essa primeira ideia de sociedade, como se forma esse contato social. Resumindo, é isso o estado da natureza para Hobbes, assim. E isso se assemelha bem ao que aconteceu, né, na ficção ali em The Walking Dead, né? Apocalipse zumbi, né? É cada um por si, não tem regras, né? É basicamente isso. Sem regras. O Estado não existe nessa situação. Não, pode existir pequenos grupos, mas para Hobbes também não é ideia de Estado isso. Mas quem assiste Walking Dead, que conhece a série, quando o Rick lá tá com seus amigos lá, tentando sobreviver, o inimigo real não é o zumbi, né? Eles burlam, eles matam. Mas são os sobreviventes que também precisam das mesmas coisas para sobreviver. E se você parar pra pensar, em todas as temporadas, o que definiu a sobrevivência ou não, a guerra, foi de vivos contra os vivos mesmo. Os zumbis estão lá, são um problema, mas tão longe de ser a principal intriga da série. E retrata muito bem isso, o estado da natureza. O que poderia acontecer com a gente, por exemplo. Imagina se acontece uma terceira guerra mundial. Daí estamos em estado de guerra, por exemplo, né? Tudo muito bonito, enquanto tudo não tem previsão. Quando acaba a previsão e você precisa comer, se você não comer, você vai morrer. E seu vizinho tem comida, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, o estado de natureza vai bater na porta e a sobrevivência fala mais alto. Vira um caos, né? E é interessante, assim, que no começo do The Walking Dead, o maior medo, pelo menos na minha concepção, o maior medo era os zumbis, né? De fato. Tinha toda aquela coisa, né? Um mistério. Aí, conforme foi passando as temporadas, virou uma coisa
Cotidiano. Um corriqueiro. Você acha que é possível o ser humano se adaptar assim a uma situação tão extrema e algo vire banal? Eu acredito porque o ser humano é conhecido por se adaptar, assim, né? Eu vou fazer uma analogia, por exemplo. Às vezes uma pessoa pega e fala assim, nossa, minha vida é tão ruim, independente da vida que ela vive, do tipo de coisa que ela acredita. Nossa, essa minha vida é muito ruim, eu não sei o que eu faço, tal. Mas daí existe outra pessoa em qualquer outro país que está vivendo de um jeito tipo 20 vezes pior e não acha a vida tão ruim quanto você está achando. E aquela pessoa vai ter outra vida pior ainda, entendeu? Então a gente, no final das contas, o que motiva a gente é a sobrevivência. Então se cair a minha qualidade de vida, é claro que eu vou sentir, nossa, não tem a vida que eu tinha antes, mas eu vou me adaptar àquilo, eu vou sobreviver. Não tem, não é uma... isso é maior que a gente, maior que a razão. Eu vou falar do cérebro reptiliano, não sei se vocês já ouviram falar, que nosso cérebro é dividido em 3 partes, né? O primeiro, reptiliano, é o que é o instinto de sobrevivência. Então, quando você está andando na rua e cai um galho na sua cabeça, e você sem sequer perceber, você desvia ou fecha o olho, alguma coisa, é o seu corpo entendendo o instinto para deixar você vivo. E é por isso que, tipo, o suicídio é uma coisa tão, assim, incrível, assim, porque é uma luta contra a própria vida. É um extremo, né? Então é do ser humano sobreviver. Então não importa enquanto você, tipo, caia na sua qualidade de vida, a sobrevivência sempre vai ser a meta, assim. Irracional, a meta é irracional. Isso que o Thiago apontou do instinto reptiliano, eu acho interessante até relacionar, no caso da psicologia, com a ideia do Vygotsky, né? Que ele traz que o homem, ele aprende, ele se desenvolve através do contato com o meio social. E daí o que acontece? Você, em meio às adversidades, isso daí também modela suas maneiras com que você vai lidar com os conflitos. No Walking Dead a gente percebe que a ideia de moral, né, que antigamente eles tinham, é abandonada diante a nova realidade que eles estão enfrentando, né? E o Vygotsky, ele apresenta que o ser humano, ele tem esse estado biológico, né, que entra a questão dos instintos, né, de sobrevivência, e depois ele possui as funções superiores, que daí seriam o que faz a gente se reconhecer e se definir como ser humano, né? Que daí seria a questão da abstração, a questão desses pensamentos mais intelectualizados, vamos dizer assim, né? E o Walking Dead, eu acho que é interessante por conta disso, Guilherme. No começo, como você mesmo contou, os zumbis eram uma grande preocupação, até pra gente, né? Uhum. E depois a gente foi percebendo que a série foi se dando mais no ambiente de sobrevivência até dos próprios grupos humanos, que nem o Thiago comentou. Acho interessante o Engels, né, o grande parceiro do Marx nos seus trabalhos, ele tem na obra a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Ele fala sobre os estados de natureza do homem, citando o estado selvagem, a barbárie e a civilização. E daí ele aponta que o estado selvagem seria isso, o homem conseguir se utilizar dos recursos da natureza. O estado da barbárie, ele já conseguindo manipular a sua utilidade, né, essas questões. E daí a civilização já fazendo a menção à industrialização, à mecanização disso daí. No Walking Dead a gente percebe que em cada temporada eles têm isso, né? No início eles estavam aprendendo a lidar com zumbis. Então, como matar, você tinha que golpear na cabeça, né? Depois que eles começaram já a desenvolver isso daí, começaram a se preocupar como se prevenir de ataques, né? Ficando em grupos. Então, ali eles foram criando um tipo de organização mediante a realidade que eles estavam vivendo, né? E ali também as regras foram se moldando muito por conta da necessidade de sobrevivência. Essa coisa da moral, ela também é bem relativa, né? Ao estado que você está vivendo e ao que você está precisando atingir com isso. Até no começo, o Carl, né, que é o garotinho, né, ele saía, né, pra caçada ali dos zumbis, né, e depois ele se torna, né, um líder, né, do grupo ali deles, né. E é interessante como o meio moldou. Exato. E sabe o que eu acho mais interessante no Walking Dead hoje? As crianças. Porque
tá nascendo criança, né, a Judite, né, e de repente tá nascendo já nesse ambiente hostil. Ela não vai ter aquela experiência passada de moral de uma sociedade organizada. Então, eu tô muito curioso para saber o que vai ser tipo de disso. crescimento ela vai... Como ela vai se formar e tal. Exato. Tiagão, o que você acha que mantém essa organização da sociedade? Olha, isso sou eu, né? Eu acho que é o poder que mantém a organização. Porque existe... Foucault não vai concordar com o que eu vou dizer. Mas eu acredito que existe um certo poder que emana do Estado, assim. Que coage a pessoa a um método, um modo de conduta, assim. Por exemplo, vivemos num estado que é proibido matar, né? Você, tipo, às vezes se depara com algum tipo de problema, tipo, invasão de casa, não importa, quando alguém atenta contra a sua vida. Logicamente que você vai optar por sobrevivência e você vai tentar sobreviver, né? Mas se acontece uma fatalidade que se dá isso, você vai ser culpado pelo Estado. Esse poder vai te atingir e você vai sofrer as consequências desse ato, né? Do mesmo modo que há pessoas que não fazem algumas coisas justamente por medo dessa retaliação que terá. Tipo, acontece de pessoas que pensam em roubar, por exemplo, que é uma regra do Estado que também não pode, né? Não pode haver roubo. E essa pessoa, às vezes, não rouba por causa disso. Então, tipo, é abstrato, esse poder não é um objeto, né? E ele, eu acho que ele media, assim, muita coisa. Outro exemplo simples também para falar do poder. Quando você está no estado de natureza, isso, tipo, bem ligado com o The Walking Dead também. Quando você está no estado de natureza e você não quer ter que matar, ter que lutar por aquilo, você... por medo de ter uma morte violenta, que Hobbes diz isso, né? Então, o que você vai fazer, né? Quanto vários indivíduos que pensam igual a você, né, se encontram, daí que ele começa a pré-estabelecer o que seria uma possível sociedade. Por exemplo, estamos no estado da natureza. Cada um aqui, eu, o Hércules e o Renan, temos uma fazenda. Você não tem nada, você vai morrer de fome. Daí você invade a minha fazenda para comer. Eu vou lá e te meto um tiro e te mato. Entendeu? Está na natureza, direito meu. Eu tive o direito de defender a minha terra e você estava no seu direito de tentar tomá-la. Mas daí você pensa assim, não, eu não vou tentar invadir e roubar. Eu vou querer conversar, por exemplo. Eu falo, olha, eu quero comer, não sei o que, tal, por favor, não me mate. Eu quero só comida. Eu resolvo, tipo, não, tá certo, eu vou te dar comida e tal, porque eu não quero também que aconteça isso. Daí o Renan também tem a mesma ideia, o Hércules também tem a mesma ideia. Então somos 4 pessoas que pensam igual. A gente podia criar alguma organização que 4 unidos seriam mais fácil para sobreviver. Beleza. Isso que seria o início de uma formação estatal, assim. Mas o que acontece para acontecer o contrato social? Segundo Hobbes, por exemplo, eu falo, beleza, a gente estabeleceu como se fosse um Estado. Para ele tem que ser a Assembleia ou o líder, ou o monarca mesmo, porque 1600 e pouco ele fez isso, né? Essa era a ideia dele. Daí a gente tem que nomear um líder. E quando se nomeia esse líder, você cede toda a sua liberdade para esse líder, para ele tomar as decisões. Por exemplo, esse líder seria eu. Eu ia criar regras, não pode matar, não pode roubar, não sei o que, sabe? Vocês estariam protegidos, né? Porque, tipo, se alguém fizesse mal com vocês, agiríamos em retaliação, teria mais chance de sobrevivência juntos, mas você não teria liberdade porque seria cedido a esse poder. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é o poder que media a sociedade. E você não acha que esse poder tem muito a ver com medo? Sim, completamente.
Segundo Hobbes, é justamente o medo da morte violenta que faz essa junção de Estado. E a analogia que eu fiz sobre as leis, muitas pessoas, né, estão dentro da lei por medo de retaliação. Concordo com Hobbes? Eu acredito que sim, que o medo seja o fator predominante ali para funcionar a coisa toda. Para funcionar a sociedade. É claro que, tipo, isso que eu vou dizer agora, trazendo para a época real, no território brasileiro, né? Quantas pessoas têm a ideia de que, por exemplo, a polícia, ela é um órgão que é paga por causa dos impostos que você paga, e ela está para te servir, e não vem a polícia dessa maneira, e não vem a polícia como, tipo, homens fardados que vêm para fazer mal, alguma coisa, e tem medo da polícia, sabe? É muita gente que tem medo da polícia. O respeito, né? Vem mais do medo ali do que... É medo, entendeu? Não, tipo, é claro que sabemos qual é a função da polícia e para que, qual que é isso, para que existe, né? Mas muita gente não vê isso, é medo. Vê mais pelo medo. E por tantas outras coisas, né? A polícia foi só um exemplo. E você acha que o medo aprisiona o indivíduo, Thiago? Sim. Porque se você tem medo e eu te proporciono, tipo, essa salvação, né? Você vai seguir minhas regras. Isso é a linha do Estado. É simples, porque você está na sua casa às 3 horas da manhã, por exemplo, né? Um bandido invade sua casa. Nenhum policial vai teletransportar às 3 horas da manhã dentro da sua casa para te salvar naquele momento, entendeu? Mas você entende que se vivesse num estado, né, que não há esse tipo de salvamento para você teria muito menos chances ainda. Então, tipo, se você tem alguém superior, daí não estou falando de estado, que te oferece a proteção, né, você é meio que uma submissão. Essa palavra, o que você acha? Você tá falando aí da questão do Estado, eu tô lembrando muito do padre Gabriel, Gabriel é o nome dele, né? Do Walking Dead. Gabriel. A questão da religião no Walking Dead também, porque a religião entrega isso pra gente, né? Muitas vezes a gente acredita numa ideia etérea, num ser supremo divino que olha pela gente, mas que a gente deve devoção no sentido dele cuidar, né? Essa é a ideia. E no Walking Dead é interessante porque, pelo que eu me lembro, até a aparição do padre, a ideia de religiosidade, ela era fria, era, né? Bem nula, né? Exatamente. Então, para você ver como que isso é uma busca consciente e que, de fato, não está no instinto do ser humano. O instinto é sobrevivência, né? A partir do momento que você ganha algumas supostas seguranças, você já vai conseguindo adentrar em outras, nessas funções superiores, vamos dizer, essas capacidades superiores. Mas eu acredito nisso que você falou, Thiago. A questão do medo, realmente, ela é uma forma de regular as coisas, né? É uma ferramenta perigosa, importante. Sim, vem se mostrado muito útil nesses séculos. Exatamente. Porque por mais que ela restrinja, ela ordena também algumas coisas, né? Só que tem algumas ressalvas com essa coisa do medo, porque às vezes o medo aprisiona e o medo não dá margem ao diálogo. Acontece muito quando se envolve o lance religioso, né? Na minha opinião, assim, o principal lance da crença, assim, vem por causa do medo. Tu crê, tu ama aquele Deus e tal, aquilo, pelo medo que tu tem de ir pro inferno. Sim. E você não pode nem questionar, né? Tem. Se tu questiona, é um mistério de Deus. Tá? Sim. Né? Várias vezes conversando com amigos de religiões diversas, né? Que às vezes a gente levanta algum assunto ou pergunta alguma coisa e a conversa acaba justamente porque não se pode nem pensar nisso, que seria pecado. Tava resgatando, comentei com o Guilherme essa semana, por conta dessa conversa que eu tive com ele, eu tava resgatando a história do Kaspar Hauser. Nossa, eu lembro do nome, mas não sei a história. Conhece? Eu também não conheço. Kaspar Hauser foi uma figura muito
envolvida em lenda, e um pouco de lenda, um pouco de mistério, um pouco de verdade, né? Que foi uma figura que apareceu em meados de 1800 e alguma coisa, um jovem de aproximadamente 15 anos que foi abandonado numa praça de Nuremberg, na Alemanha. E quando encontraram ele estava com uma carta numa mão e o chapéu na outra, paradinho na praça. E na carta estava escrita a história, falando, ó, cuidem desse garoto. Ele, desde que nasceu, nunca teve contato com o ambiente externo. Ele não sabe o que é o mundo aqui fora. Nunca, assim, ele sabia falar uma meia dúzia de palavras, não sabia a questão dos relacionamentos básicos, de como se portar com as pessoas, não sabia nada disso, ou seja, era uma pessoa que estava isenta do contato social. E dentre a história do Kaspar Hauser, tem um filme que é muito bacana, eu indico até para vocês assistirem, que é da direção do Werner Herzog, é de 74, ainda na época da Alemanha Ocidental, muito bacana. E ele conta o enigma de Kaspar Hauser. E dentro da história narrada pelo filme, aparece a figura dos religiosos conversando, já, depois dele já letrado e já conseguindo se comunicar através da linguagem, conversando e tentando explicar para o Kaspar Hauser o que seria Deus. E o Kaspar Hauser indagando, não consigo entender isso, né? Isso não faz sentido, né? Daí chegou um ponto que os religiosos falaram, não precisa pensar, só aceite que é assim, né? E tem as consequências caso você não acredite. Então, a coisa de como esse estado superior que a gente adquire, de querer ter entendimento, às vezes ele também é barrado por conta da não indagação. Você não é permitido questionar certas coisas, porque é assim e você vai sofrer as consequências se você questionar o medo, né? Então é interessante como entra no imaginário humano isso, né? E nessa coisa da religiosidade, que nos livros do The Walking Dead tem um que trata só sobre isso, que é um pastor lá, acho que não é o mesmo da... O Gaber. Acho que não é o mesmo, é uma história paralela ali. E é interessante que, assim, quem já era religioso fica muito mais religioso depois do que aconteceu, né, dos zumbis. Tem uma hipótese pra isso aí. Tem uma hipótese. E quem não era, quem era pouco ligado, assim, à religião, aí acabou de descrer totalmente, assim, né, em Deus. É assim, opinião própria, de novo. Eu acho que a religião, assim, antropologicamente falando, né, ela sempre se manteve mais forte quando a força de vontade humana fraquejou. Um exemplo, uma pessoa vencedora, né? Independente que você entenda por vencedora. Tem gente que acha que é ter 2 carros na garagem e ter uma casa. Tem gente que acha que é ser feliz. Independe de cada um, né? Essa pessoa, ela pode ter sua crença, né? Mas olha só o que eu vou falar, né? Responsabilidade minha é isso, né? Eu vejo que essa pessoa, ela tem a sua religião, mas ela como se não dependesse dessa religião. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, se Deus quiser eu vou comprar um carro, sabe? 99,9% das vezes, ela tá pouco se ferrando se Deus quer ou não quer. É como se falar isso fosse um seguro, né? Que ela conseguiria comprar esse carro. Porque se ela acredita, se ela sonha que Deus fala, não compra esse carro, ela vai comprar o carro do mesmo jeito, entendeu? A gente chama esse tipo de muleta divina, independente do que seja. Na época medieval, não havia médico, né? Daí, você ficava doente, você rezava para você se curar. Às vezes você se curava, às vezes você não se curava e morria, né? Do mesmo jeito que às vezes para punir transgressores, né? Da religião, por exemplo, tinha penas de morte bem cruciantes, assim. Por exemplo, uma pessoa matou alguém e ela não assumiu que matou essa pessoa. Daí o método religioso da época para provar que aquela pessoa era culpada. Coloca ela no óleo quente. Se ela não se queimar, ela é inocente, sabe? E isso, tipo, o próprio exemplo, São Sebastião é uma prova disso, né? Porque a fé dele o salvou, ele não foi morto por flechas. Tem até uma passagem naquela série Vikings também, fazendo uma analogia com a série Vikings, que tem exatamente essa cena. Ou seja, a fé, naquela época, fazia essa diferença. Hoje, você tem religião,
Mas se você fica gripado e fala, nossa, eu tô gripado, você pode rezar para melhorar, mas você toma um remédio. Então, naquela época, a religião bastava, né? Hoje já não basta mais. Hoje você tem a sua crença, você pede para a entidade superior religiosa que você acredita, não importa, mas você vai no médico, você faz tal. Então, aquela religião fechada que era antigamente, hoje está mais aberta. Hoje, acredite, mas corre atrás, senão você não consegue. Entendeu? Então, é bem mais amplo que isso. É isso que, agora na modernidade, o Nietzsche falou que seria a morte de Deus, completamente entendido errado pela grande massa. Fizeram até filme falando disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conceito que ele tá falando não tem nada a ver com aquilo. Entenderam totalmente. Entendeu? Demonizaram total o negócio. Isso é mas... E tem o lance da fé. Eu acho legal que tem a esperança também, né? Sim. Porque você é mais forte. Isso foi provado psicologicamente, que você é mais forte quando você acredita que você pode. Tipo, você acredita que tem alguém superior, abstrato, te ajudando. Você toma força daquilo. Isso é comprovado, assim, sabe? E é isso que a religião faz. Às vezes a pessoa, como eu estava dando um exemplo que eu não terminei de falar, a pessoa tá bem na vida e tal, acontece alguma coisa que ela perde tudo, morre alguém importante e tal, ela cai na depressão, não sei o quê. E muita gente sai por causa da religião, porque a religião, tipo, dá o sustento de força de vontade psicológica que ela precisa, entendeu? A fé é poderosíssima, isso não tem que... Hoje, pleno século XXI, né, a gente percebe, como você apontou, Thiago, a religião, ela tem esse diálogo maior com essas áreas do conhecimento humano científicas, né? E parece, não sei se por conta disso também, nos últimos anos apareceu uma tentativa de se dar um caráter científico para a religião, no sentido de dar uma segurança para isso também. A gente vê os movimentos agora que estão tomando força, o do design inteligente, né? Os caras tentam explicar a criação de uma maneira, que é uma pseudociência, daí já no caso, né? Mas tenta dar uma explicação que supostamente dá uma base científica para a Bíblia, né? Como se fosse necessário, né? Para a questão dos textos religiosos. Mas eu não sei se realmente hoje... Como que isso aí seria estruturado na cabeça do homem? Porque, de repente, onde estaria o medo nisso tudo? Se você já tem a certeza na ciência, ou melhor, as hipóteses na ciência, as evidências e a questão do teste, se você já tem as respostas, como que se estruturaria o medo ainda dentro da cabeça do homem? Segundo Nietzsche, é finitude. O homem metafísico, né, não suporta a ideia de fim. Ele quer a eternidade, entendeu? Por isso que ele nega esse mundo, niilismo, né? É o homem que nega esse mundo por outro mundo, tipo, abstrato, melhor. Então, por isso que bordões como, não se preocupe, tá difícil a vida, mas quando você morrer, você vai para um lugar melhor, sabe? Não, mas tá muito complicado, não, é só aprovação, sabe? Então, isso foi tanto tatuado no corpo do ser humano ao longo da história, que a religião veio do berço com isso, né? Que criou-se isso, porque todo mundo tem medo de morrer, né? E para alguns, o medo de morrer é menor que o medo de morrer ir para um lugar pior, ou seja, um inferno cristão ou um umbral. É outra dimensão de sofrimento, sabe? Então, é isso. Por isso que isso gera também bondade condicionada. Eu vou dizer sobre isso, o que vocês acham, porque tem gente que não faz coisas ruins porque acha errado fazer coisa ruim, segundo a moral religiosa que ela segue, mas porque se fazer vai sofrer retaliação também, né? Daí, uma questão, essa pessoa em si, que eu disse, ela é melhor ou pior que um ateu que é sincero e é justo e não faz, e faz o bem porque ele acredita que deve ser feito e não por medo de ir para lugar nenhum, sabe? Então gira em torno da moral, gira em torno da crença, gira em torno de tudo. É complexo demais. É muito complexo. É complexo e 90% das vezes já dá treta quando você fala disso. O Hércules bem sabe disso aí. Pisar em ovos. Né? Nossa. Cuidado. Só uma ressalva. Conversando falando sobre a Torre de Babel, né? O respaldo bíblico, por haver povos diferentes e línguas diferentes.
é que foram construir uma torre, daí Deus falou, não vai construir nada, então todo mundo vai falar língua diferente, acabou, sabe? Daí você fala, nossa, esse negócio é meio ridículo, nossa, o cara quer te bater com uma pedra, sabe? Você fala, mas beleza, mas o respaldo bíblico é isso, né? Um recado que eu dou pra... Eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, assim. Literalmente falando, é um livro que eu gosto de ler. Tanto é que eu já li, né? Mais de uma vez. É que, pra ser sincero, não tem que ser cego, né? Se tem uma coisa que, tipo, não faz sentido, tipo, vá atrás, tenta entender. Não feche os olhos, é isso mesmo, sabe? Não seja empurrado ou nenhuma informação ou uma coisa que você não entende por um medo abstrato de nada. Porque se você for sincero, Deus entende, entendeu? É tipo isso. Você tá lá, ele vai entender que é sinceridade, ele não vai punir sinceridade. Só esse recadinho só. Eu queria fazer também um paralelo assim, com o estado de natureza e Breaking Bad também. Pra quem não sabe o que é Breaking Bad, Renan. Breaking Bad? O que aconteceu lá? O Walter White. Cara, Breaking Bad tem uma transformação, assim. O cara era professor de química, assim, simples assim, levava uma vida comum. E um dia ele descobriu que ele restava, assim, pouco tempo de vida pra ele, que ele tava com câncer. E ele resolveu mudar tudo isso, porque a vida dele tava num curso, assim, muito comum, assim, até ruim, sabe? Tanto falando financeiramente, quanto do estado, assim, de felicidade dele, que o casamento dele ia mal, a relação com o filho dele tava péssima. Então ele resolveu dar um jeito nisso aí, em toda a situação, usando o conhecimento dele. Só que, por conta disso, eu acho que nem ele mesmo esperava toda a transformação que ele sofreu. Eu acho que por contato com aquele mundo, né, que eu não sei, assim, se todo mundo já conhece, assim, e tal, mas ele começou a fabricar drogas, né? Começou a fabricar drogas e tal. Metanfetamina, não é? Metanfetamina, exatamente. E todo esse meio, assim, é um lance muito violento e tal, a galera que é envolvida com isso aí, sabe? E ele se aderiu muito àquilo lá. E com o passar da série, você vê que aquilo já era dele. Aquilo tava dentro dele, aquela pessoa que ele se transformou. E é muito interessante de você ver o que ele era na primeira temporada lá da série, pra lá pra terceira, pra quarta, o que o cara virou, sabe? É impressionante. E eu acho assim que é um caso onde o meio moldou também a pessoa. Só que a sociedade em volta dele não mudou. Quem mudou foi ele. Foi ele. Né? Ele se adaptou. Ainda tinha o Estado, só que talvez ele se libertou do medo. Ele impôs aquela condição. Então, aí que tá. Sabe aquela ideia de, tipo, no papel tudo é bonito? Assim, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil, estamos no Estado. Ou seja, o Estado te protege da morte violenta, né? Se você liga a televisão, quantas mortes violentas você vê? Entendeu? O Estado tá... Nós estamos perto do estado da natureza. Então. Porque, tipo, acho que não tem como falar disso sem dar uma coisinha no capitalismo. Porque, olha só, no caso dele, eu não assisti o Breaking Bad, eu conheço assim por cima, porque meus amigos assistiram e impressionante. Qual é o nome do personagem principal? Walter White. Então, eles falam que esse cara é, nossa, fodidaço, assim. Mas eu quero assistir, mas não assisti ainda. Então, ele tava numa vida ruim, daí viu que ele sendo uma pessoa completamente dentro da lei, não estava funcionando, ele ia morrer jovem, os filhos iam ficar desamparados e tal. Exatamente. Então, ele se achou no direito de fazer alguma coisa para pelo menos deixar a família e os filhos bem. Ele sabia que ele tinha capacidade. Sim, Só não tinha o impulso, sabe? Sim. Eu acho que o câncer foi o impulso pra ele tomar essa atitude. E saber que vai morrer, né? Sim. Por quê? Ele falou assim, tipo, o que eu fiz na minha vida até hoje? Não ganhei nada com Exatamente. isso. Agora, tipo, a gente pega, agora fazendo analogia.
no mundo é desperdiçado por dia não sei quantas toneladas de comida no mundo, né? E pessoas morrem de fome no mundo. O problema é o quê? É a má distribuição. Simples. Daí você pega alguém de uma família pobre que precisa de algum medicamento para o filho não morrer, por exemplo, e é um custo para você dar a vida para o seu filho. Você precisa de dinheiro para comprar esse medicamento. Tem alguns procedimentos que facilitam, né? Tipo, como se diz? Alguns esquemas, né? Legitimados para você conseguir esse medicamento tal. Mas por conta da demora, por conta de outros vistos, tuberculose, que eu tô morrendo, por exemplo, seria um imprevisto, e acontece uma fatalidade. Então, às vezes, tem tipo alguma farmácia que tem algum tipo de ligação com o governo, por exemplo, que faz o medicamento e você paga os seus impostos e seu filho morre porque você não tem o medicamento, entendeu? Faz algum sentido? Sabe? Que sentido tem tipo, você estar nessa máquina do qual você trabalha, você se esforça, você é justo perante a moral social, né? Você paga suas contas, você paga seus impostos e tal, e você com muito sacrifício, você tem que trabalhar muito para conseguir ser pobre, tem que trabalhar para ser pobre, sabe? Para viver. E o capitalismo deu certo? Tá dando certo para você, tipo o capitalismo? Pra quem tá no topo, tá. É claro. Provavelmente. É claro que a gente não tá falando aqui, tipo, galera, vocês têm que ir contra o governo e tem que fazer. Não tem nada a ver com isso, entendeu? É que a gente tá falando sobre Breaking Bad. E no caso ele viu tudo isso e falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, porque se eu não fazer nada, eu vou morrer à míngua, meus filhos vão estar ferrados com a minha família e acabou. Então ele burlou. Isso aí é um ato de resistência, né? Resistência de verdade. Porque olha o quanto que é impossível ser rebelde em um Estado. É um Estado social. Por quê? Se você vai fazer uma manifestação na rua, para você não ser preso, você tem que fazer a manifestação de acordo com as regras do Estado. Que tipo de rebeldia é essa? Você faz dentro da regra. Se você trabalha para o Estado e você faz alguma ação, alguma coisa que o Estado condena, você pode perder o emprego, por exemplo. Mas você pode recorrer, né? Você pode recorrer para o Estado não te mandar embora. Você recorre para quem? Pro Estado. Então você tá dentro, não importa, entendeu? E o que ele fez, fez uma brecha, ele tentou, ele consegue, eu acho que ele acredita, né? Dando um spoiler furioso pra quem não assistiu ainda. Mas mas eu acho que ele consegue. O preço disso é altíssimo, né? Ele perde aí todos que ele ama, né? Essa coisa que o Thiago falou do capitalismo, eu acho interessante, Thiago, que da minha experiência, das pessoas que eu conversei, que são do outro lado. Aquele lado. Isso, daquele lado. Aquele lado de lá. Isso. Parece que o grande fetiche das pessoas que bebem do pensamento do Mises, da coisa do liberalismo, enfim, é eles embasarem o discurso do capitalismo sobre uma lógica da natureza. Mas aí que entra a questão, o homem, ele possui as suas funções biológicas natas, como um indivíduo vivo, só que existem algumas características, como já bem apontado por Vygotsky, também, que é o cara que eu gosto na psicologia, e que diz que existem características que tornam o homem ser humano, no sentido de que a gente tem a capacidade de criar essa cultura, pensar sobre ela e remanejar algumas coisas. Então, acredito que as pessoas buscam no capitalismo essa segurança de que as coisas são assim no meio natural. Só que o meio natural ele é um tanto quanto hostil também à vida, né? Ele não te garante muita coisa, né? Enquanto sociedade, a gente tem que pensar que temos a possibilidade de criar mecanismos para vivermos bem. Temos possibilidade de criarmos mecanismos para que possamos sair na rua, não correr o risco de ser assaltado, poder se alimentar, poder ter uma educação.
Mas aí vai do compromisso, né? Até que ponto as pessoas estão de fato pensando na questão global do bem-estar da comunidade e pensando em si próprio, no caso do Breaking Bad. Eu não assisti, né? Mas até que ponto isso que ele está fazendo reflete um compromisso dele com o grupo social, a comunidade que ele está vivendo, porque, pô, tá fabricando drogas. De repente ele está favorecendo um declínio da vida de alguém. Ele meio que percebe isso em alguns pontos, só que ele meio que tenta ignorar, sabe? Tem tudo a ver com a transformação do personagem. Pensando nele, né? Na família dele. Sim. Então, e até que ponto esse egoísmo, vamos dizer, pode ou tem espaço dentro de uma sociedade, digamos, civilizada, né? No capitalismo, de repente, a gente pode ter a defesa desse tipo de pensamento pela finalidade do capital. Porque a finalidade do capitalismo é gerar lucro. Não importa a qualidade. Exatamente. Não é o bem social. Pode ser o bem social se isso gerar lucro, entendeu? Gera lucro. É por isso que eles nos impõem, tipo, estilos de vida, né? que vendem, assim. E daí criam essas ilusões que para você ser feliz você tem que ter coisas necessárias. Então, são modos de produção. O Marx, ele cita numa obra, ainda na década de 1859, a contribuição à crítica da economia política. Ele diz que os meios de produção ele influenciam a consciência social das pessoas, e não o contrário. A consciência das pessoas não está gerando como as coisas devem ser ditadas, mas pelo contrário. Então a indústria ela tem um papel muito perigoso nesse sentido, de ditar como você pensa, o que você veste, como você age. E daí tudo que foge dessa norma vira o contravetor. Né? A gente é o rebelde, é o marginal, é o não quisto nos lugares. São as leis que preservam daí a ação dessas pessoas. Por quê? Muitas vezes para não ir contra a ideia do capital, de que tem que ter um modus operandi gerindo essas ideias para que as coisas sejam assim. E dizendo que porque assim é o natural, né? Mas aí a gente entra nessas questões que a gente pontuou. Até que ponto isso vale a pena enquanto cultura, enquanto uma cultura de bem-estar, né? Eu tenho um discurso, Thiago, que está indo muito contra hoje algumas bandeiras da esquerda, apesar de eu me localizar nesse espectro. Eu tenho visitado muito a ideia da questão das drogas, né? E tenho me colocado muito contra a questão da utilização de drogas hoje. Porque a gente acha ainda que fumar um cigarro, tomar uma bebida alcoólica é algo marginal, é algo que vai te libertar da sua realidade, mas na verdade não, ela está te aprisionando dentro da sua própria realidade. É uma indústria que está te drogando para que você não possa se rebelar e para que você fique controlado. Então acredito que hoje o maior ato de rebeldia é a gente se libertar das dependências. O revolucionário hoje do século XXI é aquele que não tem dependências, que não tem vínculo com a indústria, que não tem vínculos de prestar contas e de depender de alguma coisa que não esteja ao seu alcance. Então, acredito que isso... Praticamente uma bioética isso aí. Né? Acredito que a grande bandeira que a gente tem que pensar hoje, enquanto sociedade que busca um bem-estar, é a independência. Né? Não é à toa que tem emergido muito nesses últimos anos os projetos abertos, de software aberto, né? O Arduino. Eu me vislumbrei com essa possibilidade de você poder construir o seu próprio circuito para suas necessidades, não você depender de aparelhos que a indústria te propõe, com os propósitos dele, com as finalidades dele. Eu acho que a grande palavra hoje, pelo menos dessa década, é a sustentabilidade. A sustentabilidade / criatividade. Como que você consegue inovar dentro desse ambiente hostil? Não dependendo, criando a sua identidade e fazendo emergir essa ideia de que você não está de acordo. Acho que essa é a resposta que a gente pode dar. Não vejo a indústria da recreação, das drogas lícitas e até das drogas ilícitas como um bom caminho para ser traçado, ou melhor, visitado pela ideia da esquerda ainda nesse sentido. Acredito que a gente tenha que tomar cuidado com essas dependências.
nos Estados Unidos agora, eles estão liberando, né? Tem alguns estados que é liberado a maconha. Mas eles acredito que seja principalmente porque eles perceberam que é uma coisa muito rentável, né? Exatamente. Dá muito dinheiro, né? Tá coçando a garganta pra falar isso. A questão dos impostos, né? Qual que é a intenção dos Estados Unidos? A gente conhece o contexto histórico, cultural do norte-americano, né? Qual que é a preocupação dele liberar o uso, legalizar o uso de drogas, da maconha? Será que é porque está preocupado com o cidadão norte-americano? Será que é porque viram que isso é alguma coisa que tem que ser realmente repensado, que eles estavam errados? Eu não vejo com olhos tão apaixonados nesse tema. Né? Até no Brasil. Por que existe uma guerra tão grande às drogas? Porque é para livrar a população do mal que a droga... Não. Porque não gera imposto. Exato. São duas perspectivas, né? Se partir da perspectiva que você é o dono do seu corpo, então você parte que nada pode ser negado a você. Nenhum Estado, né? Pode negar nada. Partir do meio social, que você reparte a terra com outros, né? Daí, é claro que um indivíduo que tenha usado alguma coisa e isso o torna perigoso para os demais, é um problema, obviamente é um problema. Mas sobre o lucro é exatamente isso, porque não importa. Fala assim, não, mas vocês podem, quem está ouvindo pode imaginar qualquer coisa, hoje você pensa, isso seria um absurdo. Se isso amanhã fosse rendável para o Estado, eles iam moldar, a mídia ia fazer propaganda, ator de rede de televisão ia falar bem, e depois da manhã, na sua cabeça, não, até que é legal, é isso aí mesmo. Tal. E aconteceria, não importa o que, não importa. O lucro está acima da moral. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, assim, nenhuma. Exato. Retomando um pouco o Walking Dead, me veio à cabeça agora aquela cena que o padre era dependente. O padre não, esqueci o nome da personagem, que era alcoólatra. O cara? Ah, sim, eu lembro. Ele bebia escondido. E daí deu um maior problema, porque numa dessas dele beber, ele fez algo derrubou uma prateleira. Exatamente. Esqueci o nome dele. Eu também esqueci. Mas enfim, aí, Thiago, entra essa questão. Eu acredito nessas liberdades individuais. Acho que a pessoa tem o direito, mas vamos dizer assim, eu tô colocando uma questão de grupo, né? O bem-estar que isso pode gerar para o seu grupo, porque eu sempre busco, na minha perspectiva, pensar a questão da coletividade como um organismo, né? O que pode estar atrapalhando nessa questão do gerenciamento da qualidade de vida de todas as pessoas? Me veio esse caso do Walking Dead, porque daí gerou uma confusão tremenda, né? Colocou em risco o grupo. Ferrou com todo mundo. Exatamente. Né? Esse lance da coletividade, uma vez o Thiago estava me falando que se você pensar como um todo, né? Se você quiser mudar o mundo, né? Você tem que começar por você. O Foucault fala disso. É uma micro mudança que você faz, uma micro resistência do poder. Porque, segundo Foucault, se você for direto, começar o conceito de poder para Foucault não é objeto também, e ele não emana de nada. Ele é usado por todos, assim. Você na sua casa com seu filho, você usa do poder com ele, né? Vai dormir, come agora, não come, não vai sair, não vai e tal. Quando ele for pai, ele vai usar do mesmo poder que você usa com ele, com o filho dele, entendeu? Então é relação de forças. Então para ele, para acontecer essas mudanças, é você colocar a sua força de vontade para fora para combater esse poder. Por exemplo, né? Você não concorda com comer carne, por exemplo. Eu sei que o Hércules não come carne. Só um parênteses. Tem mais por conta desse discurso da indústria e menos por questão da causa animal. Não, sim. Né? Então... Mas daí você fala assim, nossa, eu acho que não quero comer mais carne.
O Hércules não come... Tem o cálculo certinho, mas não vou me lembrar. O Hércules não comendo carne por um ano, o equivalente ele vai causar 10 bois de prejuízo para o produtor de gado. Milhões de Hércules no mundo, o cara tá ferrado, entendeu? Então isso é uma micro-resistência do poder, porque, entendeu? Tipo, não precisa o interlocutor tá presente, mas o fato da ideia, tipo, já gera isso. Nossa, eu vou, no próximo eu vou trazer esse dado. Eu sei que com certeza não vai ter nada a ver com a pauta, ó, no outro lá aconteceu isso. A gente abre um boi. Mas é isso, é conversar, é por você se medir. Porque se você for enfrentar o poder de frente, você vai perder e vai cair no chão. Então você tem que fazer isso, tipo, no singular mesmo, assim, sabe? De uma maneira inteligente, que assim muda as coisas, porque daí a mudança é coletiva. Todo mundo tiver esse pensamento, né? A mudança acontece. A melhor resposta que a gente pode dar é nos hábitos. Exatamente. Tem até um documentário que fala sobre sustentabilidade e tal, que é com o DiCaprio e o Martin Scorsese, que é Before the Flood, acredito. Ele fala que é insustentável todo mundo comer carne. Vai chegar uma hora que não vai ter como. Tudo vai ser pasto, né? Então não tem como, né? É uma coisa que tem que ir se pensando. Fazer uma aspirina, um xarope. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver. Nossa, não tem nada a ver mesmo, cara. Trabalhava, né? Daí tinha uma senhora que trabalhava no meu serviço, chamada Dona Tereza. Ô, Dona Tereza. Eu tava com uma tosse muito errada, muito ferrada. Ela, nossa, você tem que tomar um xarope. Mas já tomei, não funcionou. O médico me deu lá, não deu nada. Não, mas eu faço um xarope ótimo. Esse aqui é melhor. Mel e folha de laranja, não sei o que. Faz lá que a gente toma. Outro dia ela trouxe mesmo. Uma garrafa de 600ml de Coca-Cola, assim, cheia de xarope. Nossa. Você toma, eu catei e abri com você tomar, eu dou as costas. Você toma um pouquinho antes de dormir e tal. Naquela virou, tinha virado a garrafa. Moleque, lazarento, não sei o que. Voltou a tosse ontem, sei lá, porque nunca mais tive mais tosse. Agora tô com tosse, chamar a Dona Tereza de novo, dá um xarope. Recomendar com a Dona Tereza, mais 2 litros de xarope. Mas virei de uma vez, foi até bonito de ver assim. Coloca comigo. Eu lembrei de uma coisa, até no sentido dessa coisa do estado selvagem. Vou colocar pro Thiago, para você, pra gente discutir. Como a nossa percepção é moldada dependendo do ambiente que a gente também está inserido. Lembrei de um caso do Kaspar Hauser também, que quando ele foi levado até o ambiente social da cidade, da comunidade, ele ficou sobre a guarda de um tutor, que ia ensinar ele a falar, ensinar ele a escrever, enfim. E determinado dia, durante um passeio pela cidade, o tutor mostrou uma torre gigantesca para ele. Daí o Kaspar Hauser falou para ele, poxa, que obra grandiosa, gostaria muito de conhecer o homem que a fez, ele deve ser muito grande. Porque para fazer algo desse tamanho... ele não tinha muita dimensão. Daí o cara falou, não, isso quem fez foi uma pessoa do nosso tamanho. Aqui existem andames, existem coisas que podem fazer você subir para você alcançar aquele lugar lá em cima. Homem criador, no caso. Exato, né? Então, entra essa questão. E daí o Kaspar Hauser ficou com aquilo na cabeça. E daí o cara falou, o tutor falou, poxa, essa torre é onde você mora, o seu quarto é ali em cima. Daí o Kaspar Hauser virou para ele e falou, não, impossível, porque o meu quarto ele é muito maior que essa torre. Porque de qualquer lugar que eu estou dentro do meu quarto, se eu olho para frente, para os lados ou para trás, eu vejo o meu quarto. Agora eu estou de frente para essa torre, eu estou olhando para ela, se eu olho para trás eu já não vejo ela. Ou seja, logo o meu quarto é maior. A dimensão. Você percebe como que isso é crucial para o entendimento também do que é
a realidade para as pessoas, de repente você tá num ambiente hostil, como no caso de Walking Dead, a sua percepção sobre as coisas é fatalmente afetada sobre isso, sobre o que é de fato a realidade, se a gente pode dizer assim, sobre o que é de fato, por mais que essas ideias sejam abertas, o bom, o mal, o certo, o errado. No caso de Breaking Bad, apesar de eu não conhecer, mas você falando agora, poxa, de repente ele se dá de frente com um conflito tão grande que vai acarretar a sua própria morte. A questão dos conceitos, ela é revirada. Os né? valores mudam. Os valores mudam. Sim. E realmente, porque os valores, querendo ou não, aí eu vou colocar um pouquinho, apesar de eu não estar gostando mais disso, um pouquinho do meu dedinho pós-moderno aí, né? Não existe nada absoluto nessa questão. O que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o feio, o que é o mal? Se a gente bebe das ideias clássicas, o Platão ele tem a coisa ideal, né? A gente vê durante a evolução histórica que existe um ideal de beleza, muitas vezes fundamentado na matemática. Mas hoje, quando a gente fala em questão de cultura, de discurso, não dá pra gente atribuir realmente o que é o certo ou o que não é. Isso aí vai demandar do que é o interesse do grupo que está reunido, dos seus anseios e aquilo que eles almejam. A nossa intenção é sobreviver? Bom, vamos tomar as atitudes para chegar à sobrevivência. Quais serão? Vamos determinar. É uma invenção. Essa coisa da gente acreditar que, de repente, o que é a lei é o certo, isso é uma grande bobagem. Porque a lei é um combinado. 200 anos atrás, quase aí, a gente tinha escravidão. Era legalizado. Era certo. Para a época era legal. Do ponto de vista humano, era bacana? Se a gente for pensar na ideia de comunidade que almeja o bem comum, uma coisa mais fraterna, era totalmente errado. Né? Então a gente tem que ter em mente também que às vezes a gente aponta para algumas condições, mas do nosso ponto de vista. Né? A gente está olhando para o cara do Breaking Bad, mas do nosso ponto de vista saudável. É aquela coisa, eu acho que o Emicida tem uma música que fala disso. Que moral que você vem me cobrar, sendo que a sua nunca foi colocada em prova? É uma coisa para se pensar também, né? Esse estado de natureza, a gente fala do estado selvagem já dando um juízo de valor negativo até. Acredito eu, né? Porque a selvageria implica nisso, né? A ausência do ordenamento das coisas. É algo que vai mais por instinto. E a gente tem a acreditar que o instinto é sempre algo menor, porque parte de um impulso, não é algo racionalizado. Então a gente tem que também tomar esse cuidado, olhar com os olhos de quem está vivenciando aquela condição. No Walking Dead, será que matar é algo necessário, algo que pode ser evitado, é algo condenável? No Walking Dead? É. Vou responder minha parte dessa pergunta. Completamente aceitável, né? Porque a lei de Walking Dead, ela depende do grupo, né? Grupos têm as suas próprias leis. E a lei maior é a sobrevivência. Então, se qualquer um atentar com sua vida, ele vai morrer. Se ele morrer, você morre, né? E por que chega-se a essa conclusão de que ali, então, pode matar? Porque tem que sobreviver. Mas na questão do grupo. Agora, no caso do Breaking Bad. É aceitável ele fazer aquilo que ele fez? Tá vendendo drogas pra... Não, nem um pouco. Mas por que não? Ao ponto de vista da gente, não. Mas ao ponto de vista dele. Entendeu? Ele se viu na situação que ele tinha que fazer aquilo. Porque ele já não tinha mais nenhuma saída. Entendeu? Só que, assim, quando você começa a assistir a série assim, você meio que compra a ideia dele. Porque você começa a ver do jeito que ele vê as coisas. Porque eles querem mostrar isso. Você entendeu? Só que fica bem claro que, na visão das outras pessoas, quando começam a descobrir, é bem errado. E que ele tá fazendo e tá ferrando outra galera, entendeu? E ele vai perdendo pessoas queridas, só que ele percebe isso e ele ignora, ele não se importa. E é onde vai acontecendo toda a mudança do Walter White. No próprio The Walking Dead, né? No começo tem gente que defende não matar os zumbis, né? Que são os seres humanos, né? Aí você fica...
pode matar quem se transformou e quem não se transformou, né? Aí tem esse... Né? Tem toda uma tensão, É. né? Sim, É. Isso de essa percepção que você tá, eu pensei nisso quando você está explicando. Outra analogia com outra coisa. Ninguém já assistiu um filme chamado Ex Machina? É um filme muito bom. Eu acho que ele é do final de 2016. É da percepção desse eu, o que humanidade que é. A história de um gênio que aos 13 anos escreveu um código de computador, virou uma mega empresa, milionário. E a ideia dele é criar uma inteligência artificial. Inteligência artificial como que um Android com inteligência própria, né? Que não vai pegar de um servidor informação de nada, assim. Que como se tivesse aprendido, foi depositado nele isso, né? Mas ele consegue criar ideias por si só, inteligência artificial mesmo, assim. E ele cria, e é uma mulher. Daí o teste dele é levar um cara lá pra conversar com ela, né? Pra esse cara testar a inteligência dela, pra ver se ela pode ser considerada alguém com inteligência própria, assim. Mas só que na verdade os planos não era esse. O plano era tipo, ele sabia que ela era completamente capaz. E queria ver a relação dele com o humano, essa percepção. O que eu quero chegar de percepção? Ela seria humana? Olha só que coisa louca, isso é muito louco que eu vou falar. Nós somos humanos. Por quê? Porque somos inteligentes, temos razões. É claro que, tipo, isso é o senso comum, né? Por exemplo, para Nietzsche, razão tem nada a ver com o ser humano. O ser humano, ele é o ser humano porque ele cria. Isso que difere do animal. Inteligência, nada, assim. Mas no caso dela, esse rapaz vai conversar com ela tem uma inteligência humana, né? Ela cria, ela pensa, ela é autônoma nesse aspecto, né? Mas só que ela é um androide. Mas existe um eu ali. Um eu que tem medo de morrer, um eu que pode se apaixonar, sabe? Um eu que pode ficar triste, pode ficar feliz, tal. O que vocês acham? Eu pergunto pra vocês mesmo, assim. Ela é tão diferente da gente? O eu dela é diferente do nosso eu? O que vocês acham? Isso me incomoda um pouco, sabe? Me realmente. incomoda. Existe, eu vou responder colocando uma alegoria do pensamento oriental. Conta a história, né, dessa alegoria que certa vez dois sábios chineses estavam andando pelos jardins de sua comunidade e de repente eles atravessaram uma ponte. Acho que eu já te contei essa história. Né? Acho que sim. E atravessaram uma ponte. Lá de cima da ponte, um sábio olhou para baixo e viu as carpas nadando. Ele voltou pro seu amigo e disse: olha essas carpas, olha essa carpa. Ela é tão feliz assim porque pode nadar livremente e sem preocupações. Daí o amigo virou e falou: poxa, como você pode saber que ela é feliz por nadar se você não é uma carpa para saber o que é felicidade para ela? Daí o outro amigo virou para ele e falou assim: bom, eu não sou uma carpa, mas você não é eu. Como você pode saber que eu não sei que uma carpa é feliz porque ela não pode nadar, ela nada livremente? Daí ele retrucou: bom, eu não sou você, mas eu sei que você não é uma carpa. Então eu sei que você não pode saber que ela é feliz por nadar. E esse papo vai, sabe? Qual que é a conclusão que eu chego? Do mundo, eu posso entender só aquilo que brota na minha percepção. Não cabe a mim configurar, ou melhor, caracterizar o que é o que não é. As coisas para além de mim. No caso do Android, posso entendê-lo como fruto de uma ação voluntária de uma outra pessoa. É humano? Não sei. Não sei. Por quê? Porque não consigo ter acesso ao entendimento do que seria também o Android, né? Quais são os motivos, o que move, porque eu acredito que uma coisa que amarre a condição humana, Thiago, seja a questão da vida e da morte. Como que é encarado pelo Android a questão do nascer e do morrer? Porque o
ser humano, ele, apesar de ele sentir, ele ter seus medos, ele ainda ele é amarrado por essas duas condições, de nascer, para poder existir, e de morrer, para poder fechar o ciclo. No caso do Android, não tem a vida. Será que se essa ausência de vida natural não configuraria como outra coisa e não um ser humano? Não sei, é uma hipótese, mas nesse caso não sei. Complicado. Tem um episódio de Black Mirror, né, sobre isso. Do que o cara tira a consciência dele, né? Deixa ele fazendo acho que no caso é uma mulher. Tira a consciência da mulher, treina ela pra fazer as coisas banais da vida. E enquanto ela não precisa fazer, né? Dentro da casa dela, assim. Tipo assim, ao acordar, colocar tal música pra tocar e tal. Isso fica tudo automatizado pela consciência que é retirada da mulher ali, né? Puta que pariu, eu já pensei nisso já, cara. Mas aí, no caso, né, tem essa discussão na série, né? A consciência ali que foi retirada, ela fica sofrendo, né? Ou não, é só umas linhas de código ali que ficou, né? O que eu já pensei nisso é, nossa, legal se existisse outro Thiago pra trabalhar no meu lugar. Sabe? Eu ficasse de boa. Mas aí você pensa, pô, mas esse o Thiago... Olha o capitalista aí. Você vê só. Devo ser mais esse o Thiago ia se relacionar com os meus amigos de trabalho, né? Com as pessoas e tal. Não seria eu. Eu estaria vivendo, sabe? É uma questão, né? Boba, assim, e simples. Sei lá, cara, é complicado, é complicado. Depende de como essas informações iam ser inseridas, né, nesse Android, como ele seria alimentado com essas informações assim. Eu acho que isso definiria a maneira que ele ia pensar e como ele ia perceber essa relação de vida, assim, se ele ia perceber se existe realmente um fim pra ele ou não, se ele ia temer a isso, sabe? Eu acho que, na minha opinião... Ela teme, no filme ela teme. Ela teme. Mas ela desenvolveu essa inteligência a partir de meios próprios ou ela... Quando ela foi criada e foi colocada essa inteligência nela, que podia ser autônoma, ela já pegou a percepção de morte e tudo. E se ela não passasse nesse teste, ela seria desligada, ou seria morta. E ela não queria que isso acontecesse nunca. E vai ser spoiler pra cacete mesmo. Na verdade, a missão dela era o quê? Era fugir do laboratório que ela foi feita. Entendeu? Ela podia usar qualquer artimanha. Então, tipo, ela... Por isso que eu falo, mano, que ela foi tão humana que ela pensou na sobrevivência. Só isso. Então, ela usou de sedução. Porque, tipo, visivelmente, tinha o rosto humano, né? Mas tinha as partes robóticas. Mas depois que a tecnologia tal, uma pessoa do tipo que você encontra na rua, você não tem nem ideia do que seja. Legal. Entendeu? E ela consegue fugir no final. Os caras se ferram tudo, se ferram pra cacete, sabe? Mas ela usa as artimanhas do mesmo modo que às vezes a gente precisa mentir, por exemplo, sabe? E mentir errado. Concordo que é errado. Mas às vezes é necessário. Não sei se vocês concordam comigo, né? A psicologia traz isso como uma ferramenta até para o convívio social. Sim. Existem casos que a mentira é importante. Sim. Eu não estou num dia bom. Eu estou uma pilha, eu posso estourar a qualquer momento. Ô, Thiago, como você está? Você está bem? Sim, eu estou bem. Dizer não, eu não estou bem por causa disso, eu posso me exceder, eu posso falar que eu não devo, posso criar um problemão. Não ia vir uma barreira até no contato, né, com outra pessoa. Sim. Eu estou bem. Sabe, aquela coisa, né? Pô, esse cara só fica reclamando, esse cara... Tem isso. Mas a questão do Android, qual que é a sua posição? Acho que sim. Porque somos seres vivos, né? Animal. Ser vivo é o quê? Isso é delicado. Ser vivo é o quê? Ser vivo é se comunicar? Acredito que sim. Olha só, falar de Marx agora. Olha. Mas por que Marx? Olha só. O Marx acredita que o homem é um animal relacional, né? Ele tem que se relacionar, senão ele nem existe. Por exemplo, se você coloca um homem numa ilha deserta, ele vai estar se relacionando com uma ilha. Tá ali. Tira o homem dessa ilha, coloca ele no mar, ele vai estar relacionando com o mar, né? Tira ele do mar, coloca ele no espaço. Ele vai o quê? Se relacionar com o espaço e vai morrer. Ele não existe. Então se tem um cara agora numa ilha lá no Oceano Índico que ninguém viu que existe ainda, aquele cara não existe, entendeu? Então logo
Para ele existir, tipo, tem que se relacionar. E se ela tem uma inteligência que não é condicionada, que ela é inteligência artificial real, e ela se relaciona, então ela existe, e como igual, comunicação, linguagem, pensamento, motivação, como é explicado no filme que ela tem, no caso, né? Falando do filme, né? Como qualquer outro animal não tem, então pra mim ela existe e pra mim não tem diferença, pra falar a verdade. Eu acho que dá um episódio só sobre essa questão. Sobre a vida. Nossa, a vida, nossa. É treta, hein? Sobre esse lance de inteligência artificial, eu não vou lembrar o certo nome, mas um professor da faculdade comentou com a gente lá que foi criada uma inteligência artificial e essa inteligência desenvolveu por meios próprios uma linguagem de programação. Google. A galera cortou na hora, falou, não, tá bom, já atendeu aos testes. Saindo do controle, né? Se vocês estão vendo essa mensagem, vocês são a resistência. Meu nome é John Connor. Tem que ficar esperto com isso daí. Como é que é o nome mesmo do Android lá? O T. Não, não o Schwarzenegger, a linha. Skynet. Skynet. Vai ter que voltar no passado, desligar tudo isso aí. Ideia de pauta, Matrix, hein? Matrix e o mito da alegoria da caverna de Platão. Mesma coisa, cara. Louco. Legal. Loucaço. Vamos para as indicações, então? Eu vou começar indicando aqui, ó. Um documentário, o nome é Os Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. É no começo ali da... Foi um movimento negro americano. Isso. No começo ali da segregação. No começo não, né? No apartheid. Nessa época que o bicho tava pegando, né? Da segregação racial. Tava mesmo. Então eles criaram esse movimento, né? No início armado mesmo, era mais combate, tiroteio, corpo a corpo. Depois eles foram se organizando, foi se tornando mais um movimento social, político. Eles foram ganhando notoriedade tinha pessoal de tudo, artistas, tinha músicos, atletas e tal. E eles foram crescendo e se organizando, né? Então assistam lá, né? Não vou dar spoiler de tudo. Legal. Não é spoiler, né? Que é história, né? Mas vejam lá os Panteras Negras. Tem no Netflix. Você vai recomendar pra galera. Pô, a gente tava comentando aqui agora o próprio Breaking Bad. O próprio Breaking Bad, né? Assistem. Vou assistir Breaking Bad, eu não assisti. Tu não assistiu mesmo? Não assisti Nem mesmo. Começou? Nem comecei. Eu sei que ele é careca e usa óculos. Isso é o que eu sei também. Eu sei que ele é careca e usa óculos. Ele é foda. Ele não era careca. Isso é uma boa informação. Eita. Mas assistam, vocês que não assistiram. Uma puta transformação, um grande plot twist. Quantas temporadas? Se eu não me engano, 5. Eu acho que sim. 5 temporadas. Tá rolando a produção ainda? Não, já foi encerrado. Tem um spin-off agora do Breaking Bad, que é o Better Call Saul, que ele conta a história de um advogado, que ele tava lá toda na trama, né, do Breaking Bad. E na minha opinião, tão boa quanto. Entendi. Muito. Existe uma teoria, não sei se foi intencional, até Já trazer a questão do Walking Dead, do Breaking Bad. Sim. Mas dizem que é um universo paralelo, né? Seria o futuro, né, do Breaking Bad, né? O The Walking Dead, né? Que é a metanfetamina que ele criou, modificou os seres humanos e todo mundo virou zumbi. Tem essa teoria. Tem sim. E tem até uns, como é que fala? Aquelas... Quando tem uma deixazinha assim, enfim. Mensagem subliminar? Tipo isso, só que tem um outro nome Teoria mais... da conspiração? Não, tem um nome mais chique pra falar disso aí, cara. Não sei. Eu vou lembrar, que eu não tô lembrando lá. É que eles contam eles falam lá no Breaking Bad, no The Walking Dead, e tem ligação com o Breaking Bad. Assim, eles por deixam exemplo, uma ligação. Por exemplo, aquele carro lá que o Glenn rouba, acho que no 3º episódio, se eu não me engano, é um Camaro. Não sei, não lembro, um Mustang, não sei, ele rouba o carro lá e ele vai fugindo com o carro disparando alarme e tal. Aquele carro era o mesmo carro que o Walter White tinha comprado pro filho dele, e a mulher dele fez ele devolver o carro, entendeu? E aquele cara lá, o Merle, irmão do Daryl,
Não sei se vocês lembram que acharam metanfetamina azul naquela bolsa dele lá. Sim, gente fina pra caramba. A galera tava procurando o que é isso aqui ele e volta tal. bem Capitão Gancho depois. E a metanfetamina azul era a marca registrada do Walter White. Bom, minha recomendação é uma banda americana chamada The Dresden Dolls. Dresden Dolls por causa de uma... Eu não sei, tenho certeza se a cidade fica na Alemanha, mas chama cidade de Dresden. É a casa de Dresden, eu acho. Que é uma casa que foi bombardeada e ela produzisse boneca de porcelana. E essa banda é uma banda feita por 2 integrantes, é um mímico que toca bateria e a vocalista que toca piano. E essa recomendação é por causa dessa conversa do eu que teve e tal. As letras são em inglês, obviamente, mas só que ela trata muito do ponto de vista de eu das músicas. Músicas como Girl Anachronism, Half Jack, Mr. O. Então, ouçam a banda, vejam as traduções, que dê essa sacada desse eu aí, que vai ter umas percepções diferentes de eu aí, e é legal. E eu gosto pra caramba dessa banda. O Hércules, semana passada, recomendou Ervilha aí pra galera. Legal. Bom, já que a gente falou bastante também dessa questão como o ser humano aprende com o meio social e com a realidade social que ele está inserido, eu vou deixar esse filme que eu comentei do Werner Herzog, que é o Enigma de Caspar Hauser. É um filme de 1974 e conta essa história, né, do Caspar Hauser. E existem algumas linhas de estudo que apontam que talvez ele tenha sido um parente distante de Napoleão. E veio por conta de um relacionamento que não era oficial, daí abandonaram a criança, enfim. E paralelamente ao filme, deixar indicação para o pessoal procurar sobre a teoria sócio-interacionista do Vygotsky. Vygotsky foi um pesquisador que bebeu muito do pensamento de Marx. Então tudo que ele fala tem um fundamento nessa coisa da interação, do meio ambiente, do contexto social. E acredito que é muito importante para a gente entender como que a gente pensa o meio ambiente não, o meio social como um local de aprendizado e de interação. Então é isso. Muito legal. Então é isso. Só deixar o recado de novo, para dar força lá na página, né? facebook.com/singularidade podcast. Deixa seu feedback lá pra gente ter uma ideia se estamos indo no caminho certo. Sugestões também vale? Sugestões, claro, de legal. volta. Legal. E é isso aí. Até. Tchau.